E aí, Bia? E aí, Caio? Tudo bem? E aí, Saudade de você. eu também tô morrendo de saudade de você. E Hum, aí, trabalhou muito hoje? O bastante. que Foi você bom. fez de bom lá hoje? Eu tô trabalhando com a digitalização do acervo do Museu Nacional. Então, a gente tem que fotografar todos os espécimes, tipo, da coleção. Bicho, planta, tem de tudo. Eita. Ô, Bia, e conseguiu recuperar bastante coisa depois do incêndio? Conseguiu, É. conseguiu. Na verdade, a gente recebeu bastante doação, muita coisa foi coletada novamente, mas infelizmente aquilo que foi perdido não tem como recuperar. Por mais que a gente construa um acervo tão grande quanto o que foi perdido para sempre. É. Ai, Bia. Mas ainda bem que tem vocês aí para ajudar na recuperação e na manutenção agora, né, Bia? Pois é, Você é um tá na mesma trabalho equipe que você tá gigantesco. antes. Faço uma ideia? É, não, eu comecei nesse trabalho em janeiro, né? Eu tô como bolsista temporária desse projeto, mas é uma coisa que vai levar anos e anos. Uhum. Ah, que legal, Bia. Deixa eu ver que tem gente perguntando aqui. Caio, cadê o link da live? Meu Deus! Como que eu mando o link da live? É Você só viu que eu entrar. vim temática hoje, né? Com uma Deixa eu blusa ver. cheia de besourinhos Oh, meu Deus do céu! para falar de Não, insetos, você não sabe, poxa. né? Eu tinha preparado todo um ambiente lindão, ia ficar bonito, né? Plantas. Começou a chover. E não tinha indício nenhum de chuva hoje à noite. Acontece. Deixa eu colocar aqui. Como que. Não Frederico manda link, também, tá? né? É só entrar. É só entrar no meu perfil do Instagram. Aí, muito bem, muito bem. Boa noite, meu povo querido! Sejam todos bem-vindos hoje. Quem vai falar aqui hoje é a Bia. Para os íntimos, doutora Beatriz, para os que não estão íntimos. E aí, Bia, fala um pouco do você para eles te conhecerem mais. Então tá. Eu sou bióloga formada pelo UFRJ e eu trabalho com insetos desde 2009. Nossa, tô velha. Eu trabalhei com cigarrinhas na graduação, mestrado, doutorado. Eu fiz o doutorado no Museu Nacional, para quem não sabe. E eu trabalhava muito com evolução e descrição de espécies novas de cigarrinha. E as cigarrinhas, muita gente não conhece, acha que é só um jeito carinhoso da gente chamar as cigarras, mas na verdade elas são parentes próximos das cigarras, mas elas são bem pequenininhas, elas se alimentam de seiva das plantas e algumas são pragas agrícolas bem importantes, porque elas são capazes de transmitir algumas doenças para as plantas. Da mesma maneira que a gente consegue pegar dengue a partir de um mosquito, né? Ele transmite o vírus para a gente, as cigarrinhas podem transmitir vírus e bactérias entre as plantas também. Uhum. Então, o povo da agro usufrui bastante dos estudos que você publica, né, Bia? Sim, porque uma das maneiras de você conhecer a diversidade e poder fazer o manejo das pragas é saber quantas espécies são, quem são esses animais, como eles evoluíram, como eles se relacionam entre eles, né? Qual é o parentesco entre essas espécies. Então, o que a gente faz é um trabalho de base que o pessoal da Embrapa e de outros laboratórios mais voltados para a pesquisa de praga mesmo pode usar para se basear, né? Entendi. Gente, eu trabalhei com a Bia e olha, tudo que eu sei dessa área, olha, é graças a Bia. Ou pelo que ela me ensinou diretamente, ou porque pelos métodos que ela foi me indicando de livro e literatura, né? A gente trabalhou quanto tempo, Bia, junto? Uns 2 anos? Acho que é por aí, né? Por aí, Foi né? durante praticamente toda a pandemia, né? Foi toda a pandemia. Que legal. Bom. E é legal. Essa live aqui, eu escolhi esse nome, Não Me Chame de Praga, porque a Bia ela tem um olhar para os insetos
eu estudei biologia, não foi tanto quanto a Bia, né? O meu foi mais para a área de licenciatura. E assim, é claro, eu sempre fui apaixonado pela vida, né? Apaixonado por tudo que é ser vivo. Mas a Bia, ela tem um olhar para os insetos que eu nunca vi em nenhum outro canto. Então, é impressionante. Se eu vejo um inseto, se eu vejo alguma coisa assim, eu já lembro da Bia, porque ela tem um olhar apaixonante mesmo, o jeito que a Bia, ela fala desses bichinhos. E eu deixei de chamar de praga esses bichinhos, eu acho que foi nessa época, porque daí eu aprendi bastante com a Bia e aprendi também com a Ana Primavesi, né? Que é a agrônoma, ela tem um título, Ana Primavesi, é agrônoma, o agrônomo em defesa do meio ambiente, né? Todo agrônomo tinha que ser assim, né? Tinha que defender o meio ambiente, Com certeza. né? A gente sabe que na prática não é isso que acontece, né, Bia? Hoje, na agronomia, se vê mais como um recurso de eu invisto, eu coloco ali alguma coisa, não importa o que seja, me dando dinheiro no fim do mês é o que importa, né? E a Ana Primavesi nunca olhou desse jeito, tanto é que surgiu o termo de agroecologia, né, que é o ramo dela. Mas e aí, Bia? Conta pra gente, qual que é a importância, principalmente pra gente que é do ramo da jardinagem, né, Bia? Esses bichinhos aí que vão aparecendo. É claro que eu não estou falando para você, olhou um bichinho, você vai lá, coloca a mão, né, nele, traz para casa. Não é isso que eu quero aqui, né? Mas qual que é o olhar que a gente tem que ter para esses bichinhos que aparecem, que são comuns, Bia, na jardinagem? Eu acho que a gente precisa entender que eles estão sempre sinalizando alguma coisa pra gente. É claro que se aparece um percevejinho, um gafanhoto, coisas isoladas, isso não significa nada, é normal, é natural. Se você pensar na quantidade de insetos que existem no mundo, são mais de 500 mil de espécies de insetos. Então é óbvio que alguém vai aparecer na sua planta, porque muitos desses insetos são herbívoros, se alimentam da planta, ou sugando seiva, ou comendo um pedaço da folha. E se for um outro, não tem problema nenhum. Isso é natural do ecossistema em equilíbrio, é mais do que normal. O problema começa a aparecer quando são muitos insetos, né? Então, quando você tem uma infestação de alguma coisa, realmente. Um boom de percevejos, um boom de lagartas, ou de formigas. Aí é que você começa a ficar, a desconfiar de que existe realmente alguma coisa em desequilíbrio ali. E provavelmente é algum problema da planta, que ou está recebendo muito nitrogênio, ou está precisando de mais adubo, mais fósforo, mais sol, mais cálcio, mais água. Então tem alguma coisa errada com aquela planta e você precisa aprender a ler esses sinais para conseguir controlar essas pragas, né? Esse boom de insetos descontrolado. Ô, Bia, eu não sei se eu anotei aqui, peraí. Acho que eu não vou achar, porque eu anotei tanta coisa. Quando a gente fala dos insetos, nas classificações biológicas, são eles que são 98% de todos os animais ou não? É uma são mais da metade. São mais da metade. Só de besouro, você pode somar todas as espécies de animais do mundo, vertebrados, invertebrados. Não vai dar a quantidade de besouro que a gente tem na Terra. Só para você ter uma ideia. Pode somar mamífero, peixe, todos os vermes e corais e lá, e nada vai dar a quantidade de besouro que tem na Terra. É surreal. É muito legal. É muito legal. E se você for pensar em termos de biomassa, é mais ainda. Pensa só na biomassa das formigas. Quantidade de formiga que tem. Tem muito mais biomassa de formiga. Se você juntar todas as formigas dentro de um saco, dá uma quantidade muito maior do que de humanos, por exemplo, no planeta. Então, é muito legal. É muita formiga. Então, essa beleza que a gente tem que ver, né? Porque tem pessoas... Eu acho que o legal de você ir para a jardinagem é você começar a aprender que você tem que ser amigo desses bichinhos, né? Respeito por alguns, né? A gente até brincou, você
você postou a foto de um lá coloridinho, eu falei, meu Deus, esse colorido tem cara de mexe em mim que você morre, né? Então eu sempre falo, eu falava para meus alunos e falo para todo mundo, né? Se o bichinho é colorido, você não chega perto, né? Porque ele já está sinalizando, ó, cuidado comigo. Mas assim, a gente não tem que enxergar eles como o que me atrapalha na jardinagem. Um exemplo você citou agora, né? Das formigas, Bia. Qual que é a importância ecológica que a formiga ela tem? Qual que é a programaçãozinha dela? Olha, as formigas, elas geralmente sinalizam que você está com um solo muito pobre, muito compactado. Uhum. E elas cavando aqueles túneis que elas fazem dos formigueiros, elas são capazes de aerar esse solo. Elas são também dispersores de sementes. Quando a semente é pequenininha, elas conseguem carregar de um lado para o outro. Algumas sementes, por exemplo, só vão germinar se estiverem dentro de um formigueiro, se forem carregadas por elas. Que legal. Elas são também excelentes na decomposição de folhas e matéria orgânica morta, né? Elas vão cortando e diminuindo o tamanho disso e ajudando o processo de decomposição e de formação de adubo naturalmente. Então, trabalharia Elas na são dos parte... grupos mais, elas são dos grupos mais bem-sucedidos do mundo, assim, porque elas ocuparam praticamente o planeta inteiro e elas são extremamente bem adaptadas aos ambientes delas. É um bom sinalizador mesmo, né? Porque aqui, por exemplo, eu percebo quando eu sou chamado para mexer com gramado, né? Daí as pessoas falam assim, eu não sei mais o que eu faço com as formigas. Eu falo, o gramado já está feito? Já. Eu falei, então o processo é um pouquinho mais chatinho, né? Porque o estrago já está feito, a gente vai ter que trabalhar, né? Mas assim, não é para acabar com as formigas, é esse olhar que eu quero que as pessoas não tenham, né? Então, você não tem que acabar com a formiga, você tem que acabar com o que faz a formiga aparecer, né, Bia? Exatamente. Não adianta você sair tacando inseticida, porque se a causa do problema continuar, eventualmente elas vão voltar. Outras formigas, outros insetos. O que a Ana Primavera conta, e eu já vi alguns estudos também, é que a formiga e o cupim, ele tem mais ou menos o mesmo processo, né? Essa questão do solo compactado, por exemplo. Solo compactado acontece por maquinário pesado, né, Bia? Dos agros da vida aí, e também pela falta de cobertura no solo. Né? Exatamente. Eu fiz uma viagem recentemente de carro para o sul, daqui do Rio, em direção ao sul, e praticamente o que você vê na beira da estrada são aqueles pastos imensos, imensos, cheios de cupinzeiro. Você vê de longe aqueles montinhos, né? De cupim, muito, assim, muito, muito, muito. Uma região pequena, lotado desses cupinzeiros. E isso acontece e o muito cupim, na justamente verdade, nessa região de pasta. e o cupim, na verdade, o projetinho dele, o que é? Ó, tá compactado. Daí bateu aquela chuva, daí tem aquele processo de lixiviação, né? Então todos os nutrientes, porque assim, o solo ele é dividido tudo em camadas, né? A gente chama de horizonte na agronomia. E o horizonte fértil, onde a gente planta, onde sai a comida nossa, onde a gente faz tudo, é o primeiro horizonte, é uma camadinha aqui em cima, né? Que é onde ficam os nutrientes e é o solo que já está mais trabalhado, por assim dizer. Daí o que acontece? Se você não coloca cobertura aqui, os nutrientes que estão aqui vai lá tudo para baixo. Daí o que os cupins e as formigas fazem? Elas pegam esses nutrientes e levam todos para cima de novo. Isso é lindo, né? Exatamente. Tanto é que na Amazônia, na região amazônica, eles estão acostumados a adubar a horta, pegando o cupinzeiro, eles moem o cupinzeiro e joga o cupinzeiro na horta, que ali diz que é o melhor tipo de nutriente que tem. Então, é lógico, o cupim trabalhou para você, né? Ele foi lá embaixo catar os nutrientes do solo compactado e levou para cima, né? É comum o pessoal usar a terra de formigueiro também, né? Pegar aquela terra que está ali revolvida no formigueiro e usar para adubar também. Isso, a Cris está falando que está dando. Peraí, Cris, eu não sei mexer com isso, não. Microfonia.
Eu não tô ouvindo, não sei se... Mas pior que eu tô escutando a minha própria voz, eu creio. O que será, gente? Caio não vai embora, não. Será que consertou? Não sei. Cris, Vamos depois você fala se seguir, a conseguiu. gente vê. Mas é interessante isso mesmo, de pegar até o cupinzeiro ou pegar o formigueiro mesmo e usar como adubo, né, Bia? Tem que deixar claro que você só deve fazer isso quando o formigueiro já se mudou. É um formigueiro Uhum, abandonado, um cupinzeiro abandonado. Não vai sair por aí destruindo cupinzeiro e formigueiro com enxada uhum. para adubar as suas plantas. Existem outras formas de fazer isso sem acabar Isso. com uma colônia. Até porque eu já vi vídeos, memes, na verdade, na internet, de pessoas que foram tentar resolver e colocaram gasolina. Nossa. Meu Deus, mas provocou uma explosão. Tadinho. Olha, Deus o livre, né? Mas é esse jeitinho mesmo, né, Bia? De você ver os bichinhos desse jeito, né? Eu tenho um livro aqui da Primavera que eu gosto de citar, Bia, que esse daqui eu acho que todo agrônomo tinha que ler, né, que é o Manejo Ecológico do Solo, que ela ajuda a gente a ver as coisas da maneira do meio ambiente mesmo, né? E ela fala o seguinte, quando você vai mexer com a planta, mexer com o ambiente, tem que lembrar que a gente faz parte daquele ambiente, né? Então, às vezes a gente acha assim, isso aqui é sujeira. Eu brigo muito com o pessoal aqui. Eles têm o costume de vir limpando o solo. Então, por exemplo, tem lá uma jabuticabeira. Daí eles vêm limpando. O solo tem que ficar limpo. Não, isso não é limpeza. Você está acabando, você tem que deixar. Coloca na sua cabeça que isso não é sujeira. Isso faz parte do processo todo, né? Exatamente. E a Eu não, Ana Primavera, não ela sei. fala uma coisa legal. Quer ver, Bia? Deixa eu achar aqui. Ela fala o seguinte, né? Ó, por exemplo, quando tem problemas com plantas. Ela fala o seguinte, ó. Uma planta só fica doente quando ela está incompleta. Então, se ela tiver completa com todos os nutrientes que ela precisa, ela nunca vai ficar doente. Ela fala isso no manejo ecológico. Né? Como que você É a acha que... mesma coisa com a gente, né? É, Se você não está se alimentando bem, se você está com deficiência de vitamina, de ferro, magnésio, o seu sistema imune vai sofrer e você vai ficar muito mais vulnerável a qualquer doença. hum, As plantas são a mesma coisa, né? Se ela tem uma alimentação, digamos assim, completa, né? Se ela está sendo bem adubada e tá com tudo em dia, ela não tem motivo para ficar doente ou para pegar uma praga. entendi. E onde os bichinhos entram daí, o Bia? Para que Como assim? tudo isso, para que esse ciclo ele se complete. Porque, por exemplo, vai que eu penso assim, o bichinho está comendo a minha planta. Vamos dizer, a formiga. Está comendo minha planta. Então eu vou acabar com todas as formigas do meu jardim. Tem uma lesma ali. Vou acabar com todas as lesmas. Todas as larvas. Daí, onde que eu saio perdendo com isso, Bia? Você sai perdendo porque esses mesmos animais que você acha que são pragas, deveria exterminar, eles também têm um papel de limpeza ali no jardim, de pegar essas plantas que estão doentes ou que estão morrendo e transformar isso em adubo. Porque um animal que vai comer uma folha, quando ele defecar, aquilo ali vai virar adubo. Ele está Uhum, transformando a matéria orgânica da folha em adubo, né? Está disponibilizando aqueles nutrientes para o ambiente. uhum. Fora que muita gente sai matando qualquer inseto ou qualquer bicho que vê no jardim, e alguns deles são aliados dos jardineiros, Isso. como as joaninhas, né, que ficaram famosas porque comem pulgão. Mas você tem percevejos, que são predadores, outros besouros além das joaninhas, louva-a-Deus, neurópteros, etc., que vão comer as pragas, né? Então, quando dá um boom de pulgão,
é bom você ter joaninhas por perto. Então, se você não souber identificar esses bichos, você pode estar matando alguém que ia te ajudar ali no controle daquela praga, né? Do que está Exato. em desequilíbrio. E como a gente estava falando, né, Bia? Às vezes, o que acontece é assim, por exemplo, no caso da formiga. Eu acho que o problema é a formiga. Então, vou matar a formiga. Mas, às vezes, o problema não é nem formiga. Às vezes, a formiga ela está defendendo um outro bichinho, né? É. O que a formiga come aí? A formiga come, na verdade, não. Ela bebe o líquidozinho do pulgão, é isso, Bia? É comum você ver algumas formigas associadas a pulgões, cochonilhas, soldadinhos. São todos desse mesmo grupo das cigarrinhas, dos percevejos, que é uma ordem que a gente chama de hemíptera. E como eles se alimentam de seiva, as fezes deles, na verdade, são um líquido que é basicamente água com açúcar, né? Uhum. É o que o pessoal chama de honeydew, porque ele é muito açucarado. E as formigas gostam desse líquido, elas se aproveitam disso e em troca, digamos assim, elas protegem os pulgões, as cochonilhas que estão produzindo esse líquido. Então existe uma troca ali, uma relação mutualística em que os pulgões ganham a proteção das formigas e as formigas ganham o honeydew, né? Esse líquido açucarado, cheio de açúcar, que para elas é ótimo, que elas vão transformar isso em outras coisas. Pois é. Então você vê, ó, às vezes a gente fala assim, eu tô com problema com formiga. Na verdade, o seu problema talvez não seja formiga. Você vai investigar e tá com aquele bando de bichinho verde. Então meu problema é pulgão. Também não. Também não. O seu problema é que o solo ele está com excesso de nitrogênio. Então, o solo que está com excesso de nitrogênio, como que eu posso deixar um solo com excesso de nitrogênio? Por exemplo, aqui no Paraná, tudo o povo está com ureia. Mas tudo. E eles estão com ureia de uma maneira que, tipo assim, eles não contratam tipo, um profissional, um técnico agrônomo, um técnico meio ambiente, né? Um biólogo mesmo, né? Para saber a proporção que você tem que colocar por metro quadrado, por exemplo. Eles pegam a lã. Mas aí aparece tanto pulgão, porque é excesso de ureia, né? O solo, para ele funcionar, ele tem que ser um solo vivo. A Ana Primavera, por exemplo, ela chama de um organismo vivo. O maior organismo vivo da Terra, quem que é? A Terra, né? E se ela não tiver com os micro-organismos ali, os bichinhos trabalhando no solo, não adianta você colocar ureia. Não adianta você colocar nitrogênio. Ninguém vai usar, porque na verdade é assim, né, Bia? A gente alimenta os bichinhos para os bichinhos poderem trabalhar e devolver comida para a planta, porque quem vai dar comida para a planta são os bichinhos. Então você vai estar com SBP. SBP em tudo. Você está matando tudo, você está matando toda a vida. Então aqueles bichinhos que eram para trabalhar, para te ajudar, não tem. Você está com a ureia, mas a planta não absorve ureia. É claro, porque o bichinho que ia comer a ureia não está lá, você matou, né? Então, esse excesso, o que acontece? Está na programação da natureza, ó. Excesso de nitrogênio. Quem ama isso daí? É o bendito do pulgão. O pulgão vai lá, ele vai comer. Daí vai dar o açucarzinho, daí vem a formiga. Daí você pensa, vamos acabar com a formiga. Você não tinha que acabar com a formiga, você tinha que deixar o seu solo saudável, né? Você tinha que trabalhar ali com o meio ambiente, tem que lembrar, né? Então, às vezes, você pensa que é um problema, mas na verdade é outro, né, Bia? E eu acho que isso também cai naquela coisa da gente achar que tudo tem que ser muito estéril e muito limpo. Eu não sei se você lembra, mas uma vez chegou uma pergunta de um aluno, enquanto a gente estava trabalhando junto, perguntando se podia colocar o substrato da orquídea no micro-ondas para esterilizar. Meu Deus. Para poder deixar bem limpinho. E a gente ficou assim, não, pelo amor de Deus. Eu queria botar terra, queria botar substrato de orquídea. A gente tem essa mania de que tudo tem que ser muito ascético, muito limpo. E com solo é o contrário, né? Você precisa incentivar esses micro-organismos, essas bactérias e esses pequenos vermes, etc. Porque eles é que vão pegar todo esse adubo que você colocou e quebrar em pedaços menores e aí sim disponibilizar isso para a planta. Então não adianta nada você querer ter tudo por isso que precisa limpo. mesmo dos micro-organismos, né, Bia? Você tem que olhar para eles como seus aliados, né? E se está dando alguma infestação, algum ponto você está errando, né?
Alguma Exatamente. coisa. Porque eu sempre brinco assim, ó, você vai pegar uma plantinha nova, você nunca trabalhou com ela, você nunca teve esse brinquedinho. Você está adotando um bichinho de estimação. Você está adotando. Então, eu estou sempre acostumado a ter cachorrinho e gatinho em casa. Então, o que é que você está acostumado a ter em casa? Eu estou acostumado a ter uma samambaia e uma orquídea. Ah, beleza. Daí eu vou colocar o mandacaru lá, que é de Madagascar. Vou trazer para casa e vou cuidar como uma samambaia. Não dá certo. É a Não mesma dá. coisa que você trazer um jacaré para casa e dar ração de cachorro. Então, é outro universo. Você tem que saber Uhum. lidar com ele, né, Bia? Isso. Nem toda planta tem as mesmas necessidades que as outras, né? Exato. Então você tem que, E até mesmo entre, que você não entre as saiba, mesmo Uhum, que você pode não falar, saiba perdão. qual é, você observa para ver se aquela planta está Exato. feliz ali onde ela está, né? Você Uhum. começa com paciência, você vai entendendo se a planta está gostando daquela luz, daquela quantidade de água. Ela vai sinalizando isso também. É, é bem isso mesmo, Bia. E eu acho assim, por exemplo, né, quando eu fui adotar o Chico com o Pitico, né, que são aqueles tigres d'água. Mas, gente, eu fiquei acho que uns 6 meses investigando como que tem que comprar, como que é o jeito certo, o jeito legal, que come, que não come, quanto de luz, como tem que ser o aquário, que tamanho que fica. Daí eu peguei coragem, né, e adotei os dois. Então, no mundo, no universo das plantas tem que ser assim também, né? Exatamente. E se você não fizer isso, daí morre a planta, você fala, não sei cuidar de planta, deve desistir de todas, né? Mas na verdade só faltou um pouquinho de conhecimento, né? Às Ô vezes você Bia, não pegou a planta adequada para você, né? Para sua é, casa, para aquela condição de luz que você tem, ou de vento, ou de... Sei. Não é porque adianta eu a aqui gente no tem Rio que de ser bem Janeiro querer honesto nessa ter hora. orquídea de frio, por exemplo, aqui. Não vai para frente. Eu sou apaixonado por begônia, por exemplo. Apaixonado por begônia. Só que aqui, por exemplo, essa semana passada fez -2. Nossa. Então, tipo, não dá certo. Elas queimam todas. E eu fico com tanta raiva, daí eu fico com raiva não da begônia, tá? Eu fico com raiva de mim, porque eu fico insistindo na begônia. Só que eu sei que nessa época do ano não adianta. Então, não adianta eu colocar ela lá fora. Eu tenho que colocar aqui dentro, né? E do lado ali do aquário do Chico Pitico, que tem um pouquinho de arzinho quente, né? Porque não adianta, uma folhagem fininha, fininha. Tacou uma geada, não suporta geada, né? Então você tem que ser honesto, né? É tipo você querer ter uma rosa do deserto num apartamento que não bate sol. Exatamente. Você Aí a só vai pessoa se fica frustrar. frustrada, né? Achando que ela que não sabe cuidar e na verdade era só a planta errada para aquele Exato. espaço. Ó, a Mi tá com a gente aqui. Bi. Ela falou que só sabe matar É. begônia. Ô, Mi, mas é dose, Mi. Begônia. Quem é, Mi, quem que é a fera das begônias é o amor, a Cris. A Cris é top, porque a Cris. Acredita? Ô, Cris, esses dias, Cris, sabe o que eu consegui fazer? Eu consegui fazer mudinha de begônia. A Cris, lembra na nossa época que a gente trabalhava, ela conseguia fazer pela Uhum. folha, eu nunca consegui. Daí esses dias eu catei, não é possível, a Cris conseguiu, daí eu fiz todo lá aquele esqueminha de estufinho, daí a danada saiu. Olha, Mi, eu que sou mais do ogrão aí da Do suculenta do ogrão é isso. cacto. Mas você quer ver, Bia, uma planta que eu não me adapto, não consigo? Já tentei. Violeta. Ou ela morre de excesso d'água, ela mela toda, Não ou ela morre aguenta. seca. É. Eu não sei o que eu Ela faço não é com uma violeta. planta tão fácil, não. Ela é mais chatinha, Não assim. é? Ufa, É assim. sou mais tranquilo. E minha mãe era apaixonada por violeta. O que mais ela tinha em casa era violeta. As avós Minha mãe também, também. né? Eram viciadas em violeta. Acho que era a suculenta da época, né, Bia? Mas É, violeta era eu moda. nunca consegui. Mas, Caio, Oh, a, a Cris tinha feito uma pergunta. Ela queria saber por que só o Croton na casa dela é que fica com cochonilha. verdade, amor, eu não tinha lido, perdão. É. Você quer falar, Cris, por que só o É, Crocs? eu acho que provavelmente ele tá com algum desequilíbrio que as outras não estão. E Uhum, existem algumas plantas, como essas mais durinhas, como é o caso do cróton, que uhum. precisam de um pouco mais de cálcio, justamente porque são plantas que pegam muito sol. Então, se você não adubar bem com cálcio, ela acaba dando cochonilha, com certeza.
Cochonilha é muito Então, comum em plantas de sol forte. isso tem Cacto, esse livro cróton. aqui, Bia, ó, eu sou apaixonado por ele. Pergunte o porquê ao sol e às raízes da primavera. E ela vai contando os causos dela em formato de novelinha, sabe? Ela vai ensinando a gente com as histórias que foram acontecendo. Ô, Cris, olha que interessante aqui, ó. No que aconteceu, ela fala assim, ó. Ela foi visitar, né? Uns produtores e estavam sendo atacados por cochonilha. Daí disse que ela foi, mediu o pH do solo, fez isso, estava tudo certinho. Daí ela faz a seguinte pergunta para os produtores, ó. Sabiam que as plantas em pleno sol necessitam de até 5 vezes mais cálcio do que na sombra? Que elas precisam de mais zinco, boro e outros micronutrientes e que não pode faltar água, pois ela é crucial? Então isso que é interessante, né? Então planta de sol, 5 vezes mais cálcio, Bia. 5 vezes mais. E foi interessante Então, falar também da quantidade de água, né? Porque é a água que vai carregar esses nutrientes para dentro da raiz. Se você não molhar, não adianta adubar. E o cálcio, uma coisa que eu aprendi também na agronomia, é que geralmente a gente pega um estado do cálcio que ele demora muito para descer, né? Então, no horizonte do solo, o processo dos agrônomos fazer a parte de calagem, né? O ideal é você usar, por exemplo, um calcário dolomítico, porque ele tem cálcio e tem magnésio. Mas a gente não vai fazer calagem em vaso, né? E mesmo, a gente fica pensando assim, ó, mesmo quando você faz esse processo lá no campo, de você fazer o processo de calagem, tem a ver com tirar o alumínio tóxico também e deixar o solo bom, né? Ele demora, Bia, 3 meses do cálcio para chegar num determinado ponto para a planta poder absorver. Tanto é que você tem que fazer o processo de calagem 3 meses antes do plantio. Daí eu perguntei pro professor, mas por que 3 meses? Daí ele explicou toda essa parte química, né? O cálcio é uma molécula gigante, daí até ela descer, fazer todo o processo demora. Daí ele falou, ó, eu falei para ele do meu caso, né? Pô, mas eu não posso esperar 3 meses, porque às vezes eu tenho planta na floricultura que tá atacada lá, preciso botar para proteger. Daí ele falou, cálcio líquido, que é mais rápido absorvido, só que é bem mais caro, né? Ou cálcio que você pode ser usado na adubação foliar. E eu lembro que os produtores de suculenta nem tanto, mas o que eu vejo em orquídea, que eles fazem aquela fertirrigação, eles já vão irrigando naquele gotejamento e eles colocam cálcio. E às vezes nas folhas das orquídeas ficam todas as manchinhas brancas, né? Fica um monte de manchinha. Por causa do cálcio. Você pode esfregar daquilo ali e não sai, né? Mas melhor, antes uma planta com a manchinha ali, né, forte do que outra coisa. Então, não é nada demais. Então o ideal é usar o cálcio líquido mesmo, viu, Cris? Porque ele é muito mais rápido, ele é muito mais absorvido. As pessoas falam assim, então eu paro de usar a casca de ovo triturada? Não pare. Use ele como complemento, né? Então você faz aquela farinha, deixa bem trituradinho e vai alimentando a planta. Os bichinhos do solo vão decompor aquilo ali e vão entregar o cálcio meses à frente, né? Mas quando a gente está sendo atacado por bichinhos, né, Bia, que aí se a planta estiver forte em cálcio, né? Você lembra algum bichinho aí que se a planta estiver forte em cálcio ele não consegue morder? A própria cochonilha. A cochonilha, né? Porque a planta fica mais rígida, então quando ela vai fazer aquele buraquinho para sugar, ela tem muito mais dificuldade. Exato. Se a planta não está rígida, é muito mais fácil você tirar um pedaço ou fazer o furinho, né, para sugar. Lagarta também, né, Bia? Lagarta também. Lagarta é um negócio complicado, né? Porque as pessoas adoram borboleta, mas elas detestam lagarta. Não é? A gente está sempre falando sobre isso. Se você quer ter seu jardim cheio de borboleta, você precisa tolerar aquelas lagartas por ali. É claro que se você tiver um boom de lagartas que destruir a planta inteira em pouco tempo, isso é um desequilíbrio. Mas ter uma ou outra lagarta por ali, nada demais. Aqui na minha
estufinha, eu tive um problema com taturana. Eu nunca tinha sido queimado por taturana. Mas era tanto, Bia. Era muito. As taturanas são mais complicadas. Elas são lagartas também, mas que elas têm aqueles pelos E picantes. isso. E aí você tem que ter As muito taturanas que eu tava com cuidado. problema não eram aquelas peludonas perigosas, né? Eram aquelas que dão aquela queimadinha de, oi, tô aqui. Mas que dói! E eu tinha Mas dói pavor, porque eu não muito. sabia como que era a queimadura, a sensação, né? Daí, Bia, uma vez no calor, eu acho que tava no verão, eu tava de bermuda, né? Tava de bermuda, mas eu tava de tênis. Daí, de repente, eu senti uma queimação na perna. Falei, que é isso aqui, né? Nossa, Bia, tinha umas 4 subindo na minha perna. Eu não percebi. nossa. Mas me queimou legal. Me queimou legal. É, você tem que ter cuidado. Mas daí que eu vi, naquele momento, eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa, porque se tá subindo desse naipe, né? Se elas estão subindo na minha perna, então eu tô errando a mão em algum lugar. E era o cálcio, daí foi que eu entendi na faculdade, né? Que eu perguntei pro professor, ele falou, suas plantas não estão absorvendo cálcio agora, elas vão absorver mais pra frente. Você tem que fazer uma coisa mais urgente, né? Usei cálcio líquido via, imagina. Mas não vou falar que é imediato o problema, né? Porque você Não, tá nada lidando, é, né? nada é, né? Mas, óbvio, em um prazo de um mês, eu acho que foi um mês. Melhora O muito. problema tinha sido diminuído tipo uns 70%, 80%. Já tinha sido diminuído. Mas o cálcio líquido me salvou. Pra gente, se você tem pouco cálcio líquido, se você vai e compra aqueles. Vamos fazer propaganda aqui, né? Da Forte. Você É o compra mais aqueles da comum. Forte, rende muito, Bia. Rende muito. Rende. É um potinho pequenininho, mas você vai usar uma Isso. quantidade tão pequena, diluída É, em água, para aplicar, que realmente rende bastante. E se você rende está com um problema muito. como esse, vale a pena. Exato. Então, Porque é uma daí, por emergência, exemplo, né? a Ana Primavera, ela fala uma coisa interessante. Ela fala o seguinte, eu sou contra o agroquímico. Ela fala, não. O agroquímico é muito importante no campo, mas ele tem que ser usado assim, como a última tentativa, depois de você ter feito tudo. Então, por exemplo, você mexeu no solo, deixou ele saudável, tá tudo em ordem, mas alguma coisa está acontecendo um desequilíbrio, daí você tem que entrar com agroquímico. Tem um via que ele é uma bomba, eu acho uma bomba. Graças a Deus, eu nunca precisei usar isso daí, mas eu já entrei em contato com pessoas que usaram, que é aquele Dini. Sabe o que eu estou Sim, falando? Você já precisou usar? eu nunca precisei usar. E eu faço que nem Mas você. Eu vou ele é meio que deixar. orgânico, né, Bia? Porque na verdade são ovinhos de vespas que tem ali, né? É, é. Mas ele é um tiro de canhão É, para um problema que precisava ser uma coisa mais exata, sabe? Então, ele não vai mexer só com aquela praga que você esse é o meu medo. só com a lagarta, entendeu? Ele Esse é vai o meu medo. desequilibrar outras coisas. Então, se você puder evitar, melhor. Para você ver, nessa ocasião que tava com excesso, porque na verdade eu fiquei com medo do canjica e do coxinha mexer com essas lagartas, porque se me queimou, imagina eles, né? Que são mais chegatinhos. É, Daí eu fiquei com medo. Daí eu quase comprei. E é tentador você comprar, porque é mais barato que o cálcio. Ele é bem mais barato que o cálcio líquido. Daí eu falei, eu vou estar sendo contra os meus princípios se eu não tentar usar o cálcio líquido primeiro, né? Então vamos tentar fazer tudo. E deu certo. Mas o Jimmy, para vocês aí entenderem o que é, eles falam que é um controle biológico, de fato é. É um pozinho que você coloca na água e você borrifa nas plantas. E esse pozinho, na verdade, ele tem ovinhos de vespas que vão comer a lagarta, vão comer que eles um são zumbi do Resident parasitoides, né? Evil, né? Mas como a Bia falou, é dose de você mexer com isso daí, porque você acaba com as lagartas, daí começa a aparecer um outro problema, porque você mexeu com todo o equilíbrio do lugar, né, Bia? Isso. Eu acho que o controle biológico que você faz, esse tipo de uso, você tem que deixar como última estratégia. Sabe aquela história de que o pessoal soltou sapo para controlar o mosquito e aí o sapo saiu do controle?
Aí soltaram cobra para controlar o sapo e aí a cobra saiu do controle. Existem alguns exemplos na história da humanidade de coisas assim que deram errado. Na Unesp de Rio Claro, da minha cidade, aconteceu isso daí. Na Unesp, que Pois é o é. departamento de biologia gigantesco que tem lá, né? Exatamente. Na Austrália tem um problema com o tal do sapo cururu até hoje por causa disso, Uhum. assim. Sapo da cana-de-açúcar lá. E, enfim, é melhor evitar esse tipo de Sim. desequilíbrio, porque a gente volta novamente àquela questão de entender qual é a causa do problema, o que é que está causando aquele desequilíbrio, porque senão o que você está fazendo é só um paliativo. Então, para que você vai mexer ali com essas interações biológicas se você pode, se é muito melhor você entender o que está causando aqueles sintomas? É como a gente quando vai no médico, né? Ah, você está com febre, você pode tomar um remédio para abaixar a febre ou você pode procurar investigar por que você está com febre. Senão você vai ficar tomando antitérmico a vida toda e não vai É. entender o que está causando aquela febre. Tô com dor de cabeça, arranca a cabeça, né? Daí você não É, tem mais dor de exatamente. cabeça. Você Não tem que existe entender o isso. que está causando aquele sintoma e Uhum. não. Ô, Bia, agora tirando os bichinhos aí, as plantas também elas ficam doentes, né, Bia? Um dos problemas que eu vejo bastante acontecer são os fungos. E, ô Bia, os fungos nas plantas, elas entram também como uma deficiência nutricional da planta, né? Sim, também. Eu acho que aí é importante a gente entender a diferença de praga e doença também. Uhum. A praga, o que a gente chama de praga, geralmente são invertebrados, podem ser insetos, aracnídeos, vermes, que saem do controle e aí fica uma quantidade muito grande daquele determinado bichinho atacando a planta, é uma coisa externa. A doença é um problema interno, então vai ser um vírus, uma bactéria, às vezes um protozoário que vai atacar a planta de dentro para fora. Uhum. É óbvio que se a planta está ficando com alguma doença, ela também está sinalizando alguma deficiência. Foi aquilo que a gente falou no início. Problema de imunidade, né? Se você está tomando todas as suas vitaminas, está comendo bem, se você está com os exames de sangue em dia, se o seu sistema imune tá bom, a sua chance de pegar uma gripe, pegar um resfriado é muito menor. Com a planta é a mesma coisa. Então, se ela está tendo infecções de fungo, se ela está tendo infecções de bactéria recorrentes, é porque está faltando alguma coisa. Uhum. E daí, assim, Bia, por exemplo, então o que a gente percebe o vaso tá lá bonitão, a minha begônia, esses dias, quase perdi minha begônia imaculada. E ela era o meu xodó, porque ela produziu de uma maneira que eu fiz mudas e mais mudas, né? Só que no período seco que teve aqui, porque aqui quando faz muito frio, faz aquele seco, você pensa que você tá na Europa, você tira umas fotos maravilhosas, assim, se você for pro campo, né? Você vai pro campo, você tira umas fotos e fala, não, eu tô na Europa, né? Umas fotos lindas. E nesse período seco e frio, deu oídio, que geralmente acontece, né? Um fungo que pega nesse tempo seco, né? Sim. E daí eu ouvi o oídio e falei, ela tá bem adubada, eu vou deixar, fazer um experimento. Por que eu fui Ou fazer isso? nada. Quase matei minha planta. Agora ela tá se recuperando, tá saindo uns brotinhos lá. Mas assim, Bia, por exemplo, em algum momento, né, talvez ali faltou cobre ou faltou enxofre, né, que geralmente é o que causa isso Uhum. daí, né? Mas, por exemplo, se já aconteceu o problema, então eu vou lá, eu só conserto o solo, só os nutrientes, ou eu posso fazer alguma coisa para amenizar a situação, ou pelo menos para que ela não avance mais. Tem alguma coisa que pode ser feito, Bia? No caso de fungos, de bactérias, tem algumas misturinhas que a gente pode usar para combater, né? Para tentar diminuir essa doença. Uhum. Um remédio tópico, digamos assim, né? Algo que você pode colocar no lugar e que não vai afetar muito o resto da planta. Tem alguns remédios com cobre para você combater fungo, bactéria. Chá de cavalinha também dá para usar para algumas bactérias, né? Aqui no Então Paraná eles tem chamam algumas de caninho do estratégias. brejo. A cavalinha é Caninho do caninho do brejo, que brejo. bonitinho. Caninho do brejo. Mas, Bia, aqui perto de casa tem um lugar
que parece que a mulher vende. Porque fica assim na... Ela fez um... É bem, acho que... Ela deixou se alastrar. Eu nunca vi tanto. Eu vou tirar foto qualquer dia desse, daí eu vou Pede um postar lá pra pouquinho pra você. ela, porque é sempre bom. Não, foi o que eu fiz. E ela, tipo assim, ela vai cortando e vai jogando fora. Eu falei, mano, não faça isso. Dá pra gente. E aqui a gente tem muito descendente de índio. Então é muito engraçado. Às vezes eu tô com alguns amigos, né? Ou às vezes marido de amigas que eu tenho. Daí tá andando assim, ele capta. Ó, isso aqui é bom pra isso. Daí esses dias eu perguntei, você vê, a pessoa não tem, como que eu posso dizer? Ela não tem uma educação formal, né? Nenhuma. Ela, o que ela aprendeu foi na lida mesmo, né? Nunca frequentou a escola. E daí eu perguntei, para que é bom esse daqui? Eu perguntei, né? O caninho do brejo. Ah, esse é um diurético pra gente. E se tem alguma doença na planta que deixa ela feinha, você faz um chá e joga em cima. Eu falei, mas qual que é essa doença? Eu perguntei. Ah, não sei. Só sei quando ela tá assim, ó. Parece que tem uma. Que ela tá enferrujada. Eu falei, olha só, né? Olha aí. Só na observação ela já sabe, né? Ferrugem é fungo, né? Então você vê que esse conhecimento ele não pode ser perdido mesmo, né, Bia? Os mais velhos, principalmente Ó, os índios, né? um detalhe aí, a ferrugem é comum de aparecer depois que você tem uma infestação de pulgão de cochonilha, porque Ah, é, a Bia? planta fica toda melada dessa água com açúcar que a gente estava falando, né, que eles esperam, e aí acaba crescendo fungo ali. Uhum. Entendi. E se eu usar Tá daí tudo quando. conectado. Tá vendo, Bia? É isso que é impressionante. E até que você estava falando, né? Que tem alguns insetos que têm interesse aí na agronomia da picada, né? Porque nessa picada ele pode inserir algum tipo de material genético aí que causa até um vírus na planta, né? Exatamente. Então, se você deixa, por exemplo, a planta mais forte com cálcio, né? Ela mais protegidinha, dificilmente um inseto conseguiria penetrar ao ponto de inserir o material genético ali, né, Bia? Exatamente. Existe uma bactéria que é uma baita praga chamada Xylella fastidiosa. Ela transmite um monte de doença para várias plantas importantes. Ela é capaz de acabar com uma lavoura de citros, por exemplo, rapidamente. E é transmitido por alguns animais, inclusive as cigarrinhas. Mas se você tem uma planta que está muito forte, está muito bem cuidada, bem adubada, vai ser muito mais difícil ela ser atacada por um grupo de cigarrinhas, por exemplo. Então, é tudo a questão de equilíbrio, né? Quando a gente detona uma área de floresta para fazer uma plantação de monocultura, só soja ou só citros, é óbvio que isso tudo, alguma coisa vai sair do controle ali, vai haver um desequilíbrio e é normal que você tenha o aparecimento de pragas. Se você está olhando para aquilo com mais cuidado, entendendo a importância da agroecologia, por exemplo, do equilíbrio do solo, da presença de outras plantas, de outros insetos naquela região, você já consegue amenizar esse efeito assim, das pragas. É aí que entra, por exemplo, o plantio direto, né, Bia? Porque o plantio direto é um processo que foi criado por um paranaense. Ele é um senhorzinho que faleceu esses dias. Mas o plantio direto é isso, é cobertura vegetal, né? Ele tem os pilares, né? Do plantio direto. Então é cobertura vegetal, tem que rotacionar a cultura, nunca pode ter a mesma cultura, e evitar maquinário pesado no campo. Então esses são acho que os três principais pilares do plantio direto, né? E você vê que é o que a agroecologia que a Ana Primavera defendia desde lá, né? De sempre. Então, diz que os índios falam assim, onde o burro coloca a pata, onde tem pata de burro, tem farta colheita. Daí a Ana Primavera tentou, mas por quê, né? Onde tem pata de burro, tem farta colheita. Porque onde tem o burrinho fazendo a lavoura, não tem solo pisoteado por esses maquinários gigantescos, o solo não está compactado. Então daí ela fala umas histórias dela. Às vezes tem aquele produtor que tem aquela hortinha que dá aquele pezão de alface e do lado tem aquele produtor gigantesco que só planta alface e tem umas coisas mirradinhas assim, né?
E daí a entrega para gente. A Ana Primavera, ela começa o livro Manejo Ecológico com uma história, Bia. Ela fala sobre um indiano que ligou para ela e falou assim: você acha que a gente é doente por causa do solo? Que a gente faz tudo errado? Ela ficou pensando, pensando, pensando. Daí ela falou o seguinte: ó, solo doente, planta doente, e quem come fica doente. Então a gente está comendo planta doente ou planta que não entrega o mesmo valor nutricional que ela deveria entregar, né? Então às vezes você come, você se farta de comer daquela comida, mas ela não entregou todos os nutrientes que no projetinho dela tinha que ser entregue, né, Bia? Então daí ela E respondeu para o hoje, indiano, sim. Então essa é a culpa, né? Então ela sempre fala isso daí, solo doente, planta doente, ser humano doente. Então tudo hoje a começa lá gente no solo, né? Hoje a gente ainda tem o acréscimo dos agrotóxicos também, né? Então, além de você estar comendo uma planta com um valor nutricional mais baixo, ela está cheia de substância química que te afeta também. Então, é um Exato, combo isso. exato. É o que acontece, por exemplo, que a gente tem que sempre usar essas receitinhas que a Bia falou, né? Então, por exemplo, você está com fungo, se está no começo, é que tipo assim, o ídio, né? Depois que ele pegou toda a planta, que tá aquela parte branca toda na planta, não adianta o que você fazer, vai ter que cortar aquilo ali e colocar na composteira, né? Mas se você fizer o chá de cavalinha, tem uma mudança de pH bastante alta que o fungo detesta, né? Essa mudança de pH. Eu posso usar enxofre, por exemplo? Posso, né? Para outros tipos de problemas aí, cobre, pode. Você pode ir lá, por exemplo, num garden center, numa floricultura, você compra o cobre ou o enxofre, você espirra. Mas isso daí são para plantas ornamentais. Se você fizer isso numa horta, você já não pode comer a horta. Exatamente. Você imagina comer um negócio que está rico cobre? Você está comendo cobre, pelo amor de Deus, né? Pois Não é. faz Não, e sentido, né? quando você tem plantas que têm propriedades antissépticas, antifúngicas, bactericidas, etc., que você pode usar e que são totalmente seguras. Canela, por exemplo, cravo da Canela, Índia, canela. própolis, a Uhum. própria cavalinha. Tem tanta coisa que você pode usar que é muito mais barato, mais fácil, mais seguro para você, né? Exato. E novamente você vê, né? A Ana Primavera falando como que ela aprendeu com os índios a fazer horta. Diz que os índios, eles têm toda um matagal, daí na cabeça, nossa, o que a gente tem que fazer? Limpa tudo, tira tudo, né? Daí eles não fazem isso. Eles plantam, Bia, no meio do mato. Eles só fazem a cova, por exemplo, do alface. Quero plantar alface. Eles fazem uma cova no meio do que a gente chama de mato, né? Que na verdade é a planta nativa. Eles fazem uma cova, plantam ali o alface, e eles fazem outra cova. Então o mato cresce ao redor. O que a gente chama de mato é planta nativa, né? Cresce ao redor. E é a melhor coisa. E tem Exatamente. plantas ornamentais, por exemplo, que elas combatem, né? Roseira, por exemplo, onde tem roseira não tem nematóide. As raízes da roseira acabam com eles ou afastam. Então, o que os índios fazem? Eles plantam, né? Eles fazem as plantações e vão colocando roseiras ao redor lá. Então, tipo, quem que ensinou o índio? Não, é observação. Né? Ele tá ali no mato todo dia, ele tá vendo. Então, ele planta as roseiras no meio das hortas dele, porque sabe que ali não pega nematóide, né? Então, é esse olhar que eu acho que a gente tem que ter, né, Bia? Com certeza. É por isso que a agroecologia é uma solução tão legal, né? Porque ao invés de você descampar uma área e plantar uma coisa só, você vai ter várias coisas diferentes ali que vão trazer coisas diferentes para o solo, ter benefícios diferentes, vai manter aquele solo protegido ao invés de ele estar totalmente exposto. E é como se você estivesse reproduzindo ali em pequena escala as interações que você vê Perfeito. na floresta, no Amei. mato, né? Por que Amei você essa frase. tem naquele pedaço ali de floresta tantas plantas diferentes, tantas espécies diferentes, de tamanhos diferentes, formatos diferentes? Porque aquilo ali está tudo em equilíbrio e todas elas ali acabam adicionando alguma coisa ao solo. Uhum. Então, se você reproduz isso numa menor escala na sua plantação, você vai ter plantas muito mais saudáveis e uma diversidade muito maior ali. Exato.
O que Perfeito, Bia. acontece naquelas plantações horrorosas de pinos, né, de eucalipto, que todo mundo acha que é, nossa, muito sustentável, o papel veio de Não plantação de é. eucalipto, a madeira que eu usei no meu móvel aqui veio de Uhum. eucalipto. O eucalipto ele produz uma substância no solo que não deixa mais nada crescer em volta. Então, Sim. onde tem eucalipto, só tem eucalipto. Uhum. E eles acabam com os estoques de água também da região, porque eles bebem muita água. Uhum. E eles deixam o solo impraticável. Depois que aquele eucalipto sai dali, mesmo que você corte tudo, ele vai levar Uhum. muitos, muitos anos para aquele solo se Sim, recuperar e outra coisa crescer ali. exato. Então, não é muito melhor você usar uma roseira, uma tagetes, uma planta que vai Não é? acrescentar alguma coisa boa àquele solo, Uhum. do que uma planta como essa, que vai, na verdade, só detonar a região. Mas, mas você sabe que você fez me lembrar esses dias, uns meses atrás, na verdade, eu estava fazendo um serviço voluntário e a gente foi no campo rural e eu encontrei uma senhora que ela falou o seguinte: as minhas plantas secam. E eu comecei a perguntar para ela, né? Mas por que as suas plantas secam? Não, a gente irriga, irriga, irriga e elas não. E elas parece que não absorvem. Daí eu pensei, falei, o que a senhora aduba? Porque, por exemplo, tem alguns tipos de adubo. O adubo é assim, se você fizer alguma coisa em excesso, também dá errado. Por exemplo, Com muita certeza. minhoca na terra não é legal. E quando eu falo muita, tipo assim, quando você pega a terra, só tem minhoca, né? Isso que é muito, porque as minhocas elas vão fazendo túneis, né? Então, se elas fazem, se elas têm um descontrole biológico, tem muita minhoca, esses túneis são muito, né? Choveu, né? A água escoa toda. Daí eu perguntei, a senhora usa cama de aves? Porque se você usa adubação com esterco de aves, minhoca prolifera, que eles gostam, né? Uhum. Não, não uso. Daí ela falou, eu contratei um agrônomo, tudo, e ele falou exatamente o que o senhor falou. Eu falei, mas sempre foi assim? Daí ela falou, não. Eu falei, quando que começou? Falei, quando a empresa tal veio aqui e fez toda a plantação de pinos ao redor. Ah, tá vendo? Eu falei, mas e aí? Ah, Muita então, água. ali tinha um tanquezinho que a gente tinha um peixe, acabou o tanquezinho de água deles. E a própria hortinha que eles estavam fazendo para consumo próprio e para vender, não dava tempo da horta absorver a Uhum. água. Porque todo o Pinus ali estava roubando a água deles, né? Exatamente. E eles são capazes de causar um baita estrago. Tira a água, contamina a água que fica, contamina o solo. É um horror. Eita, Bia, mas então é o que a gente tem que trabalhar mesmo, né? A gente tem que fazer um manejo, né? Já que deu treta, faz um manejo, mas tem que fazer um manejo, mas é um manejo ecológico, né? É lembrar o seguinte, se desse essa tretinha lá na floresta, como que as próprias plantas elas se uniriam, né? Se uniriam para combater isso daqui. Porque uma planta ajuda a outra mesmo, né, Bia? Uma Exatamente. planta ajuda a outra. A Cris falou, que trabalho nós damos para Deus regular a natureza. Pois é, daqui a pouco Deus vai se encher o saco de nós e começar a tacar raio em nós. Por isso que nós temos que estudar, né, amor? Para fazer as coisas bonitinhas do jeitinho que tem que ser. Poesia de cor, home. Bia maravilhosa, Bia! Dá É a lá, ela é Tati. demais. Sigam poesia decor, vale a pena. Que Bia? Eu vou te seguir depois, poesia de cor. Ah, ela trabalha com mesa posta, né? Então ela vende xícaras, pratos, Ah, copos, só coisa legal. que lindo. A minha cunhada também mexe com isso. Eu sou apaixonado por isso, Bia. Eu aprendi, Ah, poesia de cor, aprendi várias regras de etiqueta, de como se colocar a mesa também. Aprendi com a minha vou cunhada. aproveitar também e fazer propaganda aqui do Zoografia, que foi quem fez esses quadrinhos aqui. Uau, Bia, que lindo. Sigam Zoografia. É um ilustrador incrível. Não é porque é meu namorado, não, é porque é incrível. Bia, esse último aí eu sou apaixonado por ele, porque ele tem um ângulo de ouro, né? O Esse último. Nautilus. É, Eu amo o Nautilus, gente. é Ele muito tem bom. uma matemática perfeita, né? De como que ele vai crescendo e fazendo, ele segue o ângulo de ouro. Eu sou apaixonado por Torção Nautilus. áurea, né? É. Aham. Ô, Bia, a Pri, minha irmã, ela falou que lá na cidade dela, Rio Claro, caramujo africano. Sim, isso é um Ah, mas problema. você sabe da história de Sério. Rio Claro? Qual que foi? Também foi porque estavam criando?
Estavam criando pensando que era escargot. É a mesma história aqui do interior do Rio. Mesma história. Eu tenho primos que moram aqui em Casimiro de Abreu e também teve uma época que teve um boom lá, porque alguém numa cidade próxima resolveu criar, achando que era escargot, descobriu que não era e simplesmente soltou os bichos, dane-se. O caramujo E como não africano, tem para quem não predador sabe, é local, invasor, né, né? Bia? Eles se alastram, imagina. Exatamente. Ele é uma espécie invasora, ele é muito maior do que os caramujos locais, É ele se reproduz gigante, Bia, dá muito mais muito nervoso rápido. de ver ele. Exatamente. Então, além dele estar competindo com as espécies de caramujo locais, ele não tem predador aqui, então ele se reproduz loucamente. Acaba A com o gente tem uma controle. quantidade enorme, eles acabam com jardins às vezes, eles podem transmitir algumas doenças, eles são hospedeiros, Mas, ô Bia, então esses dias eu é tava, um eu problema. tava numa reportagem, sabe quando você dá risada, mas não é risada de engraçado, é risada de nervoso. Você fica imaginando a jossa que pode dar. Tinha um doido que ele colecionava bichos exóticos. Além de ser doido, é criminoso, porque a maioria das espécies que ele queria colecionar. E é judiação, né? Nem vamos entrar nesse mérito. E você não sabe. Ele trouxe uma naja para Curitiba. Ele trouxe. E daí acho que a polícia descobriu, quando foi para casa dele, acho que ele ficou tão desesperado. Ele não soltou essa naja? Ele soltou essa Claro, naja num claro que parque sim. lá. Daí eu falei, meu, quem que vai comer essa naja? Não vai. Ela vai comer tudo. E ela vai se reproduzir de um jeito sem predador. Você imagina? Sim. Curitiba infestado de naja. Olha, dá até um Há pouco tempo arrepio. atrás, a polícia teve que ir atrás de uma cobra também. Aqui no Brasil, não me lembro Será onde. que não foi Era essa, uma Bia? piton. Eu achava que Ah, era é piton, outra mas então. talvez É outra. seja. Na Flórida agora, a galera sai para caçar piton, porque é uma cobra invasora também. Mas eu acho que a história de lá é um pouco diferente. Foi por causa de um furacão Que que acabou liberando levou algumas cobras lá. chuva de Não, o pessoal cobra. criava como pet e aí por causa de um furacão elas acabaram indo parar na natureza. E a cobra também é gigantesca, elas ficam muito maiores do que elas ficariam no hábitat natural delas. E elas são predadoras exímias, né? Então estão causando um baita problema naquela região dos Senhor. Everglades e tal. E agora a galera Não, aqui no tem que Paraná tem literalmente ir lá bastante. catar e matar, assim. Ah, que judiação, né? Eu tenho morro de dó, porque, tipo, o bichinho não tá lá porque ele escolheu tá, né? Foi porque algum besta Exatamente. colocou lá, né? Eu fico louco da vida com isso. Exatamente. Aqui no Paraná eu tenho dó dos aqueles porcos selvagens, sabe? Porco do mato, né? É porco do mato. E eles realmente eles vão destruindo tudo. Mas não é que estão destruindo, eles estão comendo, eles andam em manada. Sim, Mas por quê? Trouxeram o bichinho do lugar que não era para trazer, né? exatamente. Então, às vezes, eu A gente tem fico histórias disso. assistindo. Eu fico assistindo aquele. É um programa que. É na. Eu não sei, é na Discovery que passa. É um programa aqui do Brasil. Que fica com aquela parte do policiamento No na- aeroporto? no aeroporto. E daí todo mundo fala, ai que chatice, não pode entrar semente, não pode entrar o. Gente, se Mentira. entra uma. Você não faz ideia do trampo, do rolo que é entrar um bichinho, uma planta, que Exatamente. não pode estar ali. Né? Olha, vou É contar para você todo uma um experiência equilíbrio. que eu tive. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu fui ficar 2 semanas com o meu co-orientador, que estava trabalhando em San Diego na época, que é a fronteira, para quem não sabe, San Diego faz fronteira com Tijuana, no México. San Diego, nos Estados Unidos. Então, e ele trabalhava justamente para o Ministério da Agricultura deles, né, para o USDA, identificando esses insetos que apareciam nas cargas de vegetais. Então, tinha muito tráfego de caminhão ali indo e vindo, principalmente vindo do México para vender, entregar esses milho, etc., abacate para os mercados americanos. E aí, quando o caminhão passa na fronteira, eles têm que ver se a planta ali está com alguma praga, porque dependendo da praga que era identificada, tinha que queimar o carregamento inteiro, não bastava Meu mandar Deus. voltar ou barrar, tinha que tacar fogo. Porque como a gente tem hoje esse comércio entre países, as pragas não são mais locais. Então, às vezes você tem
um besouro ou uma cigarrinha, uma coisa que sim que está dando problema ali, e ela é transportada e vai dar problema em outro lugar. E é um bicho invasor. E isso não tem predador local, não tem nada, vai se reproduzindo loucamente e acaba sendo uma praga muito pior nesse outro local do que era originalmente, né? Os Estados Unidos já sofreram muito com alguns besouros serra-pau que acabam com as árvores, por exemplo. Até Então todo porque lá país tem que ter recebe esse muita controle. coisa de todo quanto é canto, né, Bia? Exatamente, mas todo país tem esse controle. Então quando a gente fica. Eu só tô amor o doguinho, É sou um Frederico vídeo Guilherme. do céu. Mas quando a Os gente meus tem eu não esse posso deixar controle, entrar, não Bia, é. porque não dá. Ah, não. Agora são Mas não é, dois vídeos. mas não é para ser chato, sabe? É porque realmente você precisa proteger a Sim. fauna local, a flora local. Ontem mesmo teve um evento lá na Quinta da Boa Vista, a gente estava mostrando um coral, que é o coral sol. Ele é um coral do Indo-Pacífico, se não me engano, que veio parar aqui porque as larvas deles estavam na água de lastro de um navio, veio trocar a água de lastro aqui e as larvas foram soltas na E natureza. jogou tudo aqui. Agora você mergulha em alguns lugares, como Angra dos Reis, por exemplo, você Ui. praticamente só vê esse coral-sol, porque ele se reproduz muito mais rápido, ele compete com os corais locais, então lugares que você tinha uma alta diversidade, várias espécies diferentes de corais, agora você só tem o coral-sol, que não é nem nosso. E isso acontece com planta, isso acontece com bicho terrestre, com bicho aquático. Agora está famoso o caso do peixe-leão, né, que veio lá de cima do Caribe e invadiu, já que o Brasil é um peixe venenoso, né, pode causar uma série de acidentes. Então, a gente realmente precisa controlar a fronteira nesse sentido. Então, se alguém for chato com você no aeroporto ou na Isso. fronteira terrestre, é porque a gente realmente precisa fazer esse controle. Exato. E eu não entendia nada disso, Bia. Daí quando eu fui para Olambra, naquela época que a gente foi para Olambra, e lembra que eu trouxe 300 suculentas na Um mão. monte. Daí ficava assim, meu Deus do céu, tomara que eles não falem nada, tomara que eles não falem nada. Só que quando é entre estados, eles não tem problema, quando é dentro, né, do país. Se eu fosse fazer isso numa viagem para fora, é proibido, não pode. Não pode. Teria que ter uma Eles realmente autorização param. de alguma Exatamente. faculdade, né, algum projeto, daí eu poderia, mas Exatamente. eu mesmo não pode. Exatamente. Ah, Bia, amei conversar com você, matar Eu saudade. também, Caio. Saudade de Amei você. demais. Gente, essa daí é a doutora Bia, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês falem. Tudo ela responde, gente. Todas as dúvidas Nossa. do mundo. Ô, Bia, esse é o trabalho lá? Tá indo, tá sendo legal. Eu ainda mexo com as cigarrinhas, mas tá um pouco de lado, porque agora eu tô com esse trabalho no Museu Nacional. Você está escrevendo artigos também, Bia, ou não? Sim, sim. Tô demorando, tô devendo, mas ainda tem alguns artigos para sair do meu doutorado, né? Espécies novas, análises, coisas assim. Mais legal. Bia, brigadão por você ter ficado com a gente, passado um pouco do conhecimento seu aí pra gente. Muito, muito, muito Quando obrigado, quiser, viu? é só chamar. Opa, pode deixar. Ô, gente, quem tiver aí, vocês que vão assistir mais tarde também, eu vou deixar o link lá do meu novo curso. Me ajudem a pagar meus boletos, pelo amor de Deus, gente. Eu preciso pagar meus boletos. Entrem lá depois do meu curso. Nos dias 5 e 6 de agosto eu vou fazer um curso gratuito, depois vai ter o lançamento do curso. Eu espero que vocês gostem também. Vai ser muito bom, com certeza, porque você é super didático, Caio. Ah, Bia! Estaremos lá, eu e Frederico. Querida! Frederico! Bia, um beijão. Beijo. Morrendo de saudade do você, hein, Bia? Fica com Deus, Também. querida. Tchau, gente. Um abraço para todo mundo. Um beijão.